Olá, desbravador, tudo bem? Olha, eu tenho um assunto muito importante para falar com você e eu gostaria que você prestasse muita atenção. Isto tem a ver com a nossa fé, com a nossa esperança que nós temos de um dia nos encontrarmos com Jesus lá no céu. E a verdade é uma só, porque segundo nos diz a palavra de Deus em Salmos 56, verso 3, o salmista escreve: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. É esta mensagem que eu quero passar para você, desbravador. Que você tenha coragem. Estamos vivendo num período em que o mundo está com medo. Mas aquele que confia em Deus não precisa ter medo. E o mais interessante, por exemplo, o que significa ter coragem, por exemplo? Tá, mas pastor, você está falando de medo? Não, eu quero falar de coragem. Porque muitas vezes a coragem aparece quando todo mundo está com medo. Veja, o dicionário diz que, eu diria assim, coragem é firmeza, é energia diante do perigo, eu diria, é bravura, é intrepidez, é ousadia, valentia para enfrentar qualquer coisa. Mas, no entanto, devemos nos perguntar: será que as pessoas corajosas nunca sentem medo? Essa é uma pergunta interessante, não é mesmo? Veja, eu vou colocar para vocês. Um jovem adolescente de 16 anos, ele presencia um acidente e ele vê dentro do carro que se acidentou e capotou várias vezes e ficou com os pneus para cima, 4 pessoas no interior daquele carro. E para piorar a situação, aquele carro passou a pegar fogo. Mas mesmo assim, aquele jovem entrou as 4 vezes dentro do carro e as pessoas estando desmaiadas, ele pegou estas pessoas e tirou para fora, colocando-as seguras. 2 minutos depois que ele tirou a última pessoa, aquele carro explodiu. A pergunta é: não sabemos o que esse rapazinho estava pensando enquanto ele retirava as pessoas. Será que ele estava com medo? Veja, encorajava para dentro do carro através de uma janela quebrada, ou melhor, ele escorregava para dentro do carro em uma janela quebrada. E a pergunta permanece: ele não estava com medo? E veja, quando ele tira a última pessoa, qual é o sentimento dele? Porque ele viu que ele salvou várias pessoas. Sabe, talvez ele estivesse com medo a despeito de sua coragem ou do seu ato corajoso. É aí, desbravador, que eu quero falar com você neste período em que nós estamos vivendo. Muitas pessoas estão com medo e você pode mudar isto apresentando-se de forma corajosa, levando palavras de esperança, levando palavras de ânimo. Por quê? Porque o que está acontecendo vai passar. E a esperança maior é que nós temos que apresentar uma luz no final do túnel destas preocupações que estão assolando o mundo todo. Saiba que qualquer pessoa capaz de reconhecer o perigo de uma situação sentirá medo. É verdade. Não tem como a pessoa não sentir um certo impacto. E saiba, não é covardia admitir o medo. Algumas pessoas pensam que, eu nunca vou admitir, isso não é o ideal. Pelo contrário, jovem, ter medo é algo natural. Isto nos leva a ser responsáveis. Eu diria para você que covardia é fugir de uma situação em que a sua ajuda se faz necessária, como na atualidade.
Veja, a Bíblia nos relata que, por exemplo, Davi lutou com este problema que o mundo hoje está lutando, que é o medo. Mas, entretanto, Davi, mesmo tendo medo, ele conseguiu uma solução para o temor que o estava dominando. E você, como Davi, pode também controlar este medo que muitas vezes pode querer nos dominar. Sabe, jovem, Davi admitiu que ele sentia medo várias vezes. É só lermos o livro de Salmos. E embora a história de sua vida fosse plena de feitos heróicos, sabemos que desde cedo Davi aprendeu a clamar ao Senhor quando em circunstâncias difíceis. E esta é a minha sugestão para você. Clame ao Senhor, ore para Ele, peça a ajuda e proteção de Deus. A Bíblia diz, tudo posso naquele que me fortalece. Sabe, jovens, disse Davi o seguinte, em me vindo o medo, em me vindo o temor, hei de confiar em ti, que seja esta sua palavra, principalmente agora, porque todos estão demonstrando medo. E saiba, nunca sentir medo pode significar uma de duas coisas. Primeiro, ou você não tem discernimento suficiente para ver o perigo que está à sua frente, ou então você é um grande orgulhoso que confia demais em suas próprias forças e habilidades. Saiba que enquanto aqui vivermos, nós dependemos do nosso Deus. Veja, o pastor e rei Davi descobriu que Deus podia tomar o seu medo, a sua preocupação e acalmar o seu ser. Veja, Deus podia acalmar Davi e transformar aquele medo em coragem, se tão somente Davi confiasse em Deus. O mesmo eu espero de você. E com esta mesma confiança, que você possa hoje encarar os temores que estão aí rodando em nossa sociedade. Meu amigo, nós temos aí uma pandemia correndo o mundo. Portanto, quando eu confio em Deus, não importa o que possa acontecer, Deus sempre vai estar comigo, Deus sempre vai estar com você. E o que mais Ele deseja é te dar a salvação. Por isso, você não precisa ter medo. A salvação a você já está garantida. O meu pedido a você, desbravador, é que você lance-se totalmente nos braços de Jesus e aceite a sua proteção e direção. Vamos orar? Santo Deus e nosso Pai que estás nos céus, derrame sobre este teu desbravador a tua bênção, a tua unção, para que ele possa receber a tua presença de forma constante e o medo que possa surgir com a tua ajuda possa ser transformado em coragem, para que juntos possamos realizar a nossa tarefa em momentos difíceis. Que Deus abençoe a todos nós, em nome e por amor de Jesus. Amém.